Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. O Rei está voltando. Que você reflita nesta mensagem que foi ministrada através dos louvores. Jesus está voltando. Nós vamos nesta já noite, meditar na palavra do Senhor. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, onde você estiver agora, meu querido internauta, no livro de Josué, capítulo 9. Livro de Josué, capítulo 9, versículos 1 a 16. Rapidamente nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Livro de Josué, capítulo 9, versículo 16, de 1 a 16, que diz assim: Livro de Josué, capítulo 9, versículos de 1 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam da além do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos, e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e borolento. E vieram a Josué ao arraial, a Gigal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. Disse-lhes Josué: quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhe: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora, já seco e borolento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos. E estas nossas vestes e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa de muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram de sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor.
E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Amém. Vamos orar neste momento. Pai bendito, Pai eterno, nós queremos apresentar diante de Ti as nossas vidas, Senhor. Fala aos nossos corações de maneira profunda, nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco, ó Deus. Fala através da Tua palavra, como tens feito desde o início. Fala conosco, Senhor. É o que nós te pedimos, te suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Não se apresse, escute e obedeça a Deus. Não se apresse, escute e obedeça a Deus. Josué fez um acordo com o inimigo pensando estar tomando a decisão sábia. A situação parecia tão óbvia que ele nem chegou a consultar a Deus. Na verdade, eram seus inimigos, e Josué resolve fazer uma aliança. Primeiro ponto que nós iremos analisar, a primeira lição dentro deste texto que nós lemos, né? E se você quiser continuar lendo, vai até o versículo 27. Mas diz assim: a proposta de um acordo ilegal e urgente. Vieram a Josué ao arraial, a Gigal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. Estes homens vieram fazer acordo com Israel, dizendo que eram de uma terra distante, para conseguir fazer acordo, mas na verdade eles estavam mentindo. É interessante, irmãos, se nós analisarmos a vida de Josué, que houve 2 situações em que Josué não consultou a Deus antes de tomar uma decisão ou fazer uma escolha. A primeira vez foi contra a cidade de Ai, quando ele resolveu atacar Ai. Pela primeira vez, ele não consultou ao Senhor, com base na vitória que eles tiveram sobre Jericó, uma cidade imensa. Então Josué, confiante, resolveu atacar Ai, e o resultado é que eles perderam a batalha. Josué, então, vendo que os soldados tinham perdido a batalha, que o povo de Israel tinha perdido a batalha, que muitos morreram, ele rasgou suas vestes, ele se prostrou no chão e começou a chorar. Então o Senhor chegou para Josué e disse: Josué, levanta-te, há pecado em Israel. E Josué então levantou-se. Deus mandou que Josué santificasse o povo. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E Josué orou, e Deus mostrou que o pecado estava em Acã. Acã tinha desobedecido à voz do Senhor. Então, nesse momento aí, no primeiro ataque aí, Josué não consultou ao Senhor. E a segunda vez que Josué ele não consulta ao Senhor é aqui, quando ele vai fazer um acordo, ele vai fazer um pacto, uma aliança com os gibeonitas. Ele não consulta a Deus. E nós percebemos, mas quem eram os gibeonitas? Os gibeonitas eram habitantes da cidade de Gideão ou Gibeon. A região era habitada pelos heveus nos tempos de Josué. Gibeon era uma das 17 cidades cananeias destinadas para destruição. Gibeão foi líder de um grupo de 4 cidades dos heveus na época da conquista de Josué. Eles faziam parte dos povos que precisavam ser despojados da terra prometida. Os gibeonitas faziam parte daquele povo que precisava ser
tirado da terra prometida. Veja só o que eles fizeram. Eles usaram de astúcia, eles usaram de engano para enganar o povo de Israel e para enganar a Josué. O que a palavra de Deus tinha a dizer a Josué sobre aquele acordo proposto? Eles fazem uma proposta de acordo, mas o que a palavra de Deus tinha a dizer? A ordem de Deus para Josué foi taxativa. Lá em Êxodo capítulo 34, versículo 12 diz: abstente de fazer acordo com os moradores da terra, para onde vais, para que te não seja por cilada. E de fato, os gibeonitas foram por cilada a Israel. Por isso nós aprendemos o seguinte, irmãos: ter pressa, não escutar e desobedecer a Deus, constitui-se numa armadilha. Ter pressa, não escutar e desobedecer a Deus, constitui-se numa armadilha. Por quê? Em primeiro lugar, porque os persuadiria a abandonar ao Senhor. Olha o que diz o texto: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, os heveus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente a destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te apartarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Ou seja, Josué não deveria fazer acordo. O acordo com os povos vizinhos levou Israel muitas vezes a servir outros deuses. O livro de Juízes mostra esse fato. Muitos abandonaram a sua fidelidade com Deus, muitos abandonaram ao Senhor por causa de acordos, por causa de alianças, por causa de pactos. Muitos acordos, muitos namoros não deveriam ter começado, muitos casamentos não deveriam ter sido realizados. Como vai a sua vida? Que acordo você tem feito? A sua amizade, o que ela tem agregado à sua vida? Que valores morais as suas amizades têm agregado à sua vida? Que valores espirituais sua amizade tem agregado à sua vida? É tempo de pensar, é tempo de refletir, é tempo de analisar, é tempo de se prostrar diante do Senhor e confessar. Um acordo, seja qual for, fora da vontade de Deus, traz tristeza, traz amargura, traz dor, traz desgraça. Um acordo, seja qual for, fora da vontade de Deus, traz sofrimento, traz perturbação. Não faça, não tome decisões, não faça escolhas sem antes consultar ao Senhor. Consulte ao Senhor seu Deus, proste-se diante dele. Só tome a decisão quando o Senhor falar ao seu coração. Gaste tempo orando, lendo a palavra, antes de fazer acordos, antes de estabelecer amizades. Ore ao Senhor, consulte ao Senhor, e certamente Deus te ouvirá. Segundo lugar, ter pressa, não escutar e desobedecer a Deus, constitui-se numa armadilha. Por quê? Em segundo lugar, porque lhes traria sofrimento e perturbação. Os que deixardes ficar, ser-vos-ão como espinho nos vossos olhos,
e como aguilhão nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. Números 33, 55. O que Deus estava falando aqui para o povo de Israel: quando vocês conquistarem uma cidade, se porventura vocês deixarem alguns dos povos lá, o que vai acontecer? Eles serão como espinho para os vossos olhos, e eles serão como aguilhão. O que é um aguilhão? O aguilhão é uma vara, comprida, e na sua ponta é colocado um ferro, e com este aguilhão o vaqueiro ele cutuca o boi, ele espanta o boi. Aqui o texto está dizendo também ilhargas. O que são ilhargas? São os cantos do corpo, são as partes do corpo, são os quadris, são os ombros. Então imagine um aguilhão, uma vara com a ponta de ferro, ferindo você o tempo todo, ferindo os seus lados, ferindo os seus ombros, ferindo os seus quadris. É exatamente isto aqui que o Senhor está dizendo. Eles não poderiam fazer aliança com os povos, eles não poderiam permitir que os povos habitassem com eles, eles deveriam exterminá-los completamente. Eles não poderiam fazer pacto, porque estes seriam para eles como espinho nos olhos, como aguilhão nas suas ilhargas, vos perturbarão. Eles iriam ser perturbação o tempo todo. Quantas decisões muitas vezes nós tomamos, quantas sociedades estabelecemos e perdemos o nosso sono, perdemos a nossa paz, perdemos a nossa tranquilidade. Pense bem, se você ainda está nesta situação, se você estabeleceu amizades que vêm destruindo a sua vida, amizades que vêm contribuindo para a destruição do seu casamento, para a destruição da sua família, para a destruição do seu lar, amizades que vêm contribuindo para tirar você do foco, para tirar você dos caminhos do Senhor, amizades que vêm contribuindo para lhe afastar dos caminhos do Senhor. Pare neste momento. Pense neste momento, abandone estas amizades, abandone estes pactos, volte para o Senhor, que certamente Ele vai restaurar a sua vida. Em terceiro lugar, ter pressa, não escutar e desobedecer a Deus constitui-se numa armadilha. Por quê? Em primeiro lugar, porque os persuadiria a abandonar o Senhor. Em segundo lugar, porque lhes traria sofrimento e perturbação. Em terceiro lugar, porque os levaria à própria destruição. Este acordo, esta aliança, este pacto levaria o povo à destruição. Palavras do Senhor através do profeta Jeremias diz assim: a palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e vula tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos anunciou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir, quando diziam: convertei-vos agora a cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais para sempre, e não andeis após outros deuses para os servirdes, e para vos inclinardes diante deles, nem vos provoqueis a ira como a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. Porém, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos, para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: visto que não me escutastes, eis que eu enviarei e tomarei todas as vossas famílias do norte, diz o Senhor,
como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto e de assobio, e de perpétuas desolações, e farei desaparecer dentre eles a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo, a voz da esposa, como também o som das mós e a luz do candeeiro, e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Jeremias capítulo 25, versículos 1 a 11. A desobediência tem um preço alto. Deus está aqui dizendo, através do profeta Jeremias: eu vos falei através dos meus servos pelas madrugadas, mas vocês não me ouviram. Deus tem falado nestes últimos dias, Deus tem falado através da sua palavra, Deus tem falado através dos louvores, Deus tem falado através dos seus servos. Pare, escute ao Senhor enquanto é tempo. Deus está falando para você. Certamente que estes acordos, que estes pactos, eles iriam destruir o povo de Israel. Ela provoca a ira do Senhor e produz derrota e destruição. Entenda, a desobediência tem um preço alto. Ela provoca a ira de Deus e produz derrota e destruição. O povo de Israel sofreu e precisou ser arrancado da sua terra e lançado num cativeiro doloroso para abandonar as suas alianças espúrias e desvencilhar-se da idolatria de outros povos. Foi necessário o cativeiro babilônio para que o povo se arrependesse, para que o povo quebrasse estas alianças que eles tinham feito, para que o povo quebrasse estes acordos, para que o povo voltasse para Deus. Foi necessário o cativeiro babilônico. A palavra do Senhor para você nesta noite é: volta-te para mim. A palavra do Senhor para você é: volta-te para mim, arrepende-te, lembra-te de onde caístes e volta a praticar as primeiras boas obras. A palavra do Senhor para você é: arrependa-se, lembre onde foi que você fez os primeiros acordos, onde foi que você fez as primeiras alianças. Lembre-se onde foi que você estabeleceu suas primeiras amizades. Lembre-se onde foi que você caiu. Arrependa-se, volte para o Senhor, que certamente te abençoará, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Interessante, irmãos, dentro desse texto que nós observamos, é o plano para um acordo ilegal. O plano que os gibeonitas eles irão maquinar. Eles vão fazer um plano, estabelecer um plano para enganar o povo de Israel. As nações mais numerosas e poderosas que estavam no caminho de Israel lutaram e resistiram a Israel e ao povo de Deus com armas. Mas os gibeonitas, eles usaram a estratégia diferente, eles usaram um método diferente. Diz o texto, capítulo 9 de Josué, versículo 2: E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus e os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, que se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os gibeonitas, eles disfarçaram, e os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Veja o que eles fizeram. Eles usaram
de astúcia. Eles fizeram manobras. E quais foram as manobras do disfarce dos gibeonitas? Em primeiro lugar, foi o fingimento. Usaram de estratagema e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e borolento. Josué capítulo 9, versículo 4 a 5. Fingir é ser uma coisa e parecer outra. Ou seja, os gibeonitas usaram o fingimento para enganar a Israel. Satanás disfarçou-se para tentar Eva no jardim do Éden, disfarçou-se de serpente. Ele veio com palavras doces, com promessas sedutoras, oferecendo vantagens extraordinárias. O diabo é enganador. O próprio Senhor Jesus Cristo diz na sua palavra, lá em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que possamos ter vida e vida abundante. Ele veio para que eu tenha vida e vida abundante. Eles agiram de forma sorrateira, fingir. Segundo lugar, quais foram as manobras do disfarce dos gibeonitas? Em primeiro lugar, o fingimento. Em segundo lugar, a mentira. Chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. Eles mentiram ao povo de Israel. Tenha cuidado com as pessoas que te cercam. Tenha cuidado com seus amigos. Tenha cuidado com pessoas que se aproximam de você. Cuidado com a mentira. Uma das armas do inimigo é a mentira. O diabo enganou Eva no jardim com uma mentira. É assim que Deus disse: é certo que não morrereis. Ou seja, o diabo estava aqui ocultando a morte espiritual que certamente aconteceria. Onde a verdade é sacrificada, a aliança torna-se inválida. A aliança torna-se uma espúria. O diabo é o pai da mentira. Quem se envolve com mentira, põe o pé numa estrada de vergonha. Cuidado com a mentira, cuidado com pessoas que gostam de mentir, cuidado com amizades, com amigos que gostam de mentir. Certamente é tempo de se arrepender e de voltar-se para Deus. Quais foram as manobras do disfarce dos gibeonitas? Primeiro, o fingimento. Segundo, a mentira. Terceiro, a pressa. Fazei, pois, agora aliança conosco. Josué capítulo 9, versículo 6. A pressa é um grande perigo quando se trata de fazer um acordo. A impaciência é um caminho arriscado. Quando você for tomar uma decisão, não tenha pressa. Quando você for fazer uma escolha, não tenha pressa. Não precisa de pressa. Gaste tempo orando, gaste tempo buscando a presença do Senhor, gaste tempo pedindo a direção de Deus, sabendo de Deus se é do acordo dele, se Deus está aprovando a sua amizade, se Deus está aprovando o seu acordo, se Deus está aprovando a sua vida, se Deus está aprovando a maneira como você vem conduzindo a sua família, a maneira como você vem conduzindo os negócios, a maneira como você vem conduzindo a sua casa. É preciso investir tempo. A pressa, ela não vai lhe ajudar, ela só vai levar você a tomar decisões erradas e a sair da presença de Deus. Então eles usaram a pressa. Josué caiu na armadilha ao firmar com os gibeonitas um acordo sem tempo para investigar. Eles apressaram Josué o tempo todo, eles apressaram os anciãos o tempo todo, para que eles não tivessem tempo de investigar, para que eles pudessem investigar para saber se aqueles homens eram mesmo de terras distantes, para saber se aqueles homens não eram inimigos. Josué nem sequer consultou ao Senhor.
caiu na armadilha. Muitos ainda agem precipitadamente hoje em seus negócios, em seus investimentos. Não se precipite. Busque ao Senhor. Deus tem o melhor para você desta terra. Deus tem o melhor para a sua família. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua família. Deus tem o melhor para a sua esposa. Deus tem o melhor para o seu esposo. Deus tem o melhor para os seus filhos. Não desista, continue orando, não se deixe levar pela pressa. Vá em frente, Deus vai te abençoar no nome de Jesus. Em quarto e último lugar, eles usaram a artimanha. Um dos desfaces foi a artimanha. Josué capítulo 9, versículo 7 e 8 diz: E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura habiteis no meio de nós? Como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: Nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: Quem sois vós e de onde vindes? Quando os jebuseus perceberam que os homens de Israel estavam lhes desmascarando, se voltaram para Josué para conversar só com ele, o líder. Deram a ele um crédito maior e dessa maneira o induziram a agir sem consenso. Há determinados elogios e preferências que são armadilhas do inimigo para acariciar o nosso ego. Nós precisamos ter cuidado. É preciso ter cuidado com o pecado da vaidade. É necessário buscar a presença de Deus. Irmãos, precisamos urgentemente buscar a presença de Deus. Precisamos urgentemente buscar ao Senhor enquanto podemos achar. Em quarto e último lugar, quais os efeitos de se fazer um acordo irrefletido? Josué capítulo 10, 19 e 20 diz assim: Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós juramos-lhe pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não lhes podemos tocar. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Quais os efeitos de se fazer um acordo irrefletido? Primeiro, mesmo que você não busque a Deus e faça acordos irrefletidos, Deus os ratifica. Quantos acordos que não deveriam ter sido feitos e foram? Quantas amizades que não deveriam ser estabelecidas e foram? Quantos negócios que não deveriam ter sido realizados e foram? Muitos buscam a saída dentro do casamento, no divórcio, dizendo: meu casamento acabou porque não foi Deus que me uniu. Se você não leva a sério a aliança que você fez, Deus leva a sério. Deus levou a sério a aliança do seu casamento. Veja o que Malaquias capítulo 2, versículo 13 e 14 diz: O Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Ou seja, quando você estava diante do altar, estabelecendo aliança com a sua esposa, Deus estava lá ratificando. Portanto, é necessário, irmãos, termos cuidado quando fizermos alianças, quando fizermos acordos. É necessário termos cuidado com as nossas amizades. É necessário termos cuidado quando estivermos estabelecendo negócios, sociedade. É preciso ter cuidado, é preciso consultar ao Senhor. Quais os efeitos de se fazer um acordo irrefletido? Primeiro, já falamos, mesmo que você não busque a Deus e faça acordos irrefletidos, Deus os ratifica. Em segundo lugar, quais os efeitos de fazer um acordo irrefletido? Em segundo lugar,
gera descontentamento no meio do povo. Gera descontentamento no meio do povo. Diz o texto de Josué, capítulo 9, 18: e os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus. Por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Decisões precipitadas acarretam amargas consequências. Acordos irrefletidos fazem o povo sofrer. Quando a liderança age sem oração, há um descontentamento no meio do povo. Josué e os príncipes da congregação fizeram um acordo com os gibeonitas sem consultar a Deus e tomaram a decisão errada. E agora o povo estava sofrendo as consequências e murmurando. Então, tome cuidado, espere, aguarde, não se precipite, não tenha pressa. Está orando? Deus não respondeu ainda? Continue orando. Deus não respondeu? Continue orando, continue buscando ao Senhor. Tem uma decisão importante para tomar no seu casamento? Ore ao Senhor. Tem uma decisão importante para tomar na sua família? Ore ao Senhor. Tem uma decisão importante para tomar no trabalho? Ore ao Senhor. Tem uma decisão importante para tomar sobre os seus filhos? Ore ao Senhor. Tem uma escolha importante para fazer? Ore ao Senhor, busque ao Senhor, espere de Deus a resposta. Deus tem o melhor para você. Terceiro, quais os efeitos de se fazer um acordo irrefletido? Em terceiro lugar, o povo de Deus precisa agora defender aqueles contra quem deveriam lutar. Ou seja, os gibeonitas deveriam ser desterrados, deveriam ter sido expulsos. Agora o povo de Israel precisa proteger os gibeonitas por causa do acordo feito, da aliança feita. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gigal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos. Portanto, todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gigal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os homens valorosos. Josué estava travando uma guerra que não era sua. Josué estava travando uma guerra que não era sua. Cuidado para que você não venha enfrentar problemas que não é seu. Cuide. Proteja-se através da oração. Obedeça a Deus, para que você possa ter noites de sono e de tranquilidade. Concluindo, irmãos, tenha cuidado com os acordos que você faz, com aquilo que você promete. Não entre num acordo seja sentimental, seja conjugal, seja comercial, seja profissional, sem antes avaliar as profundas implicações, sem antes consultar a Deus. Segundo, cumpra seus votos quando você os fizer. Nossas decisões hoje afetarão as futuras gerações, para o bem ou para o mal. Deus não gosta de votos de tolos. Quando você fizer uma promessa, cumpra-a. O justo é aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe através da sua gloriosa palavra. Vamos orar neste momento. Feche os seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor neste momento. Coloque a sua casa diante do Senhor, a sua família diante do Senhor. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pensamos ou imaginamos. Pai Celestial, nós queremos te louvar nesta noite. Nós queremos bendizer e exaltar o teu nome. Toma, Senhor, nas tuas mãos a vida da tua igreja. Nós queremos apresentar, ó Deus, a vida do pastor Eudes, ó Pai, que é o pastor titular desta igreja. Toma o teu servo nas tuas mãos, que o Senhor continue abençoando o teu filho, que o Senhor continue derramando sobre ele a tua graça, o teu poder, a unção do teu Espírito Santo,
Que o teu servo, como sempre tem feito, continue buscando a vontade do Senhor, continue buscando a direção do Senhor, e que a tua boa mão poderosa seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Senhor, abençoa também os demais pastores da terceira igreja, os pastores auxiliares, os pastores cooperadores, que o Senhor esteja abençoando cada um deles, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa os oficiais, os presbíteros, os diáconos, os missionários, missionárias. Toma nas tuas mãos, Senhor, ó Deus, os líderes de departamentos, que o Senhor continue abençoando a terceira igreja, que o Senhor continue abençoando esta casa e usando, ó Deus, a tua igreja para glorificar o teu nome neste bairro, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado por tua fidelidade. Obrigado por teu amor e por tua misericórdia. Nós te oramos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.